Estou vagabando ruim, então eu vou deixar isso. Vamos adorar um pouquinho antes? Vou te convidar a ficar um pouquinho de pé, vamos adorar o Senhor. Eu quero estar
versículo 26. Para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos os lugares exatos em que haveriam de habitar. Versículo 27. Para que buscassem a Deus, se porventura tateando pudesse achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Estava lendo um pouco a respeito desse texto, e esse texto em Atos vai dizer assim, que de um só homem, ou seja, do próprio Cristo, foi criado todas as raças dos homens, para habitarem sobre a face da terra, e o próprio Cristo determinou esse tempo. E aí ele diz assim: e os limites da sua habitação. E aí no 27 ele vai deixar claro, para quê? Para que buscassem a Deus, seja se porventura tateando pudesse achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Ele está falando assim: nós fomos criados para buscar o próprio Deus, e se porventura nós não temos visto, nem que fosse tateando, mas ele diz assim, mas ele não está longe de nós. Nós fomos criados por um só homem, para que vivêssemos a experiência de adorar e procurar a face dele. Nós fomos gerados nada mais, nada menos para dar prazer ao Senhor. É por isso que quando ele fala para Jesus, Deus fala para Jesus, ele fala assim: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Nós fomos criados exatamente para isso, para dar prazer ao Senhor e para achar o Senhor onde o Senhor estiver. E o detalhe é que ele vai dizer assim, que muitos de nós talvez nós só vamos encontrá-lo tateando com muita dificuldade, mas que ele está perto de todos nós. O que ele está dizendo é que, cara, nós vivemos para dar prazer a um Deus que é totalmente presente, um Deus que está lado a lado conosco e que não é difícil de ser achado, ainda que porventura muitos de nós estejamos com os olhos vendados e temos que achá-lo, nem que seja tateando. Cara, ele é real e ele nunca deixou de ser real, e ele é totalmente presente e ele está perto de nós, ele nunca esteve longe. A gente precisa lembrar disso a cada dia, porque nós fomos criados para dar prazer ao Senhor. É aquilo que eu costumo falar aqui na igreja, cada um de nós sempre vai escutar do Senhor: esse é meu filho amado. Independente do que a gente venha fazer, nós seremos sempre filhos amados do Senhor. Não há nada que você faça de bom ou de ruim que vai mudar isso. Nada vai mudar isso. A grande questão é quando o Senhor diz assim: em quem tenho prazer. E isso ele só vai dizer àqueles que realmente têm dado prazer ao Senhor. Nós fomos criados para estar nesse ambiente
depende do Senhor para viver lado a lado com Ele, para desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Ainda que talvez a gente não consiga ver e ache que é algo muito difícil, mas a grande verdade, a gente tem falado isso dia após dia, o Senhor tem facilitado as coisas. Não é difícil, é fácil. O problema é que quando é fácil, a gente tem dificuldade, porque afinal de contas a gente passou 30, 20, 50 anos na igreja tentando algo muito difícil para impressionar Deus, quando não era preciso nada disso, quando na verdade foi só perda de tempo, porque o Senhor já me amava de todo jeito, independente do que eu fizesse. Esse amor de Deus já era derramado por mim, e Ele sempre quis que eu fosse íntimo dEle. Ele nunca quis algo diferente. Ele nunca quis que você fizesse um monte de coisa se você não fosse íntimo dEle. Agora, o grande problema nosso é que a gente ficou durante muito tempo querendo achar alguma coisa que fosse muito difícil, porque afinal de contas não é possível que seja tão fácil assim estar na presença de Deus. Não é possível que seja tão fácil assim ser íntimo do Senhor. E aí, quando Deus mostra como é fácil as coisas, a gente não consegue entender, porque na verdade tudo que eu precisava é estar parado e centrado nele, e deixar com que eu fosse absorvido pelo amor dele. Esse Deus é amor e vai continuar sendo sempre amor. A gente costuma dizer assim: Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é amor para aqueles que são seus e é fogo consumidor para aqueles que não são. Mas a verdade é que se faz totalmente presente. E quanto mais você entender isso, mais você vai desfrutar dele. Quanto mais você entender quem você é nele, mais você vai desfrutar dele. Ele é presente. Ele é totalmente presente. E ele continua estando ao nosso lado. Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos para Deus e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os vossos corações. Cara, Tiago vai dizer assim: se vocês se chegarem a Deus, Deus vai se chegar a vocês. Deus sempre esteve disposto. Deus sempre esteve presente. Agora, se você se achega ao Senhor, Ele vai estar sempre disposto a se achegar a você. Agora, Ele diz: ó, limpai a mão, vocês que têm espírito vacilante. Não fique preso naquilo que é do pecado, até porque a gente vai dizer cada vez aqui, nós transicionamos de Romanos 7 para Romanos 8. Romanos 7 é o tempo em que Paulo vive aquilo que ele começa a dizer: olha, eu queria fazer o bem, mas não consigo, e o mal que eu não queria fazer, eu consigo. E muitos de nós ficamos presos nisso. Mas ele está falando de um tempo onde nós vivemos na carne, onde a carne ainda nos domina. Mas Romanos 7 ele vai falar daqueles que são guiados pelo Espírito. E ele diz: olha, aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são filhos de Deus. Ou seja, se não formos guiados pelo Espírito, não somos filhos de Deus. E aí, quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte para você: que a partir do momento que você é guiado pelo Espírito, o mal que você não quer fazer, você não faz. E o bem que você quer fazer, você faz. Porque agora não é conforme a sua carne, mas é conforme o Espírito. Quanto mais você for cheio do Espírito, mais você vai conseguir fazer aquilo que Deus quer que você faça. Quanto mais você for íntimo, mais você conseguirá fazer as coisas que Deus tem mandado. Olha, se você guardar a minha palavra, se você ler a minha palavra, se você praticar, pedir o que quiseres, vos será dado. Por quê? Porque aquele que está centrado no Espírito de Deus, aquele que lê as Escrituras, guarda e pratica, não vai pedir aquilo que está em desalinho com o Senhor. Então, quanto mais você mergulha nas Escrituras, mais conhecimento você tem daquilo que Deus fala. E quanto mais você se torna íntimo, mais você se torna parecido com Ele. É simples assim. Salmos 42:1 diz assim: como a costa anseia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Ora,
Nós precisamos ser totalmente apaixonados por Ele. Assim como a corça anseia por águas, nós temos que ansiar pela presença do Pai. E se a nossa alma tiver sede de Deus, que é um Deus vivo, nós entraremos e veremos a face dele. O salmista está perguntando: quando entrarei e verei a face? Cara, quanto mais íntimo você for, mais você entrará na face do Senhor, e mais você receberá a revelação de quem Ele é. Tudo que nós precisamos é dele nesse tempo. Enquanto nós insistirmos em fazer as coisas com a nossa força, nós vamos continuar sendo os mesmos crentes que somos. Nós vamos continuar pecando no que nós pecávamos. Nós continuaremos errando no que nós errávamos. Nós continuaremos não conseguindo fazer aquilo que o Pai fala. Por quê? Porque fazemos com a nossa força. Mas a partir do momento em que você se torna íntimo dele, e agora não é a sua força, mas é o Espírito que habita em vocês, qualquer coisa nos é fácil de fazer. Por quê? Porque é o Espírito dele que nos guia. Por quê? Porque não é a nossa força, é a força dele. Tem a ver com ele, não tem a ver comigo e com você. O problema é que a gente ainda está tentando fazer coisas com as nossas forças para tentar agradar o Pai, quando tudo que Ele tem falado é: se renda a mim, deixa que eu faço. Não é o quanto você faz para Ele, é o quanto você se rende a Ele. Não é o quanto você tenta praticar alguma coisa para impressionar Ele, é o quanto você deixa Ele dominar você, para que você faça aquilo que Ele quer. Existe uma charge que fala a respeito do pessoal que é dominado pelas mídias, e aí mostra um cara dominado e a mídia em cima dele dominando ele. Aí alguém teve uma brilhante ideia, achando que ia ofender quem era cristão. Ele botou Jesus em cima do cara, e como se estivesse guiando e dominando o cara. Quem dera que fosse assim, cara, porque a partir do momento que for assim, nós faremos maravilhas. Deus não nos chamou para andar, cara, e viver um culto de domingo de vez em quando. Deus nos chamou para fazer o extraordinário. Deus nos chamou para curar os enfermos. Deus nos chamou para expulsar demônios. Deus nos chamou para viver o extraordinário, fazer maravilhas extraordinárias. É isso que a palavra vai dizer. O problema é que a gente precisa entender, tem a ver com Ele, não conosco. Tem a ver com dependência, tem a ver com submissão. João 17:22 diz assim: e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, e eles assim como me amaste a mim. Olha, ele está dizendo assim, Jesus disse assim, que ele recebeu a glória vinda do Pai, e que essa glória Ele deu a mim e a você. Talvez você não entenda a complexidade disso. A glória que Jesus recebeu do Pai, Ele já nos deu. Ele já derramou essa glória sobre nós. Ele já passou a bola. Aquilo que Jesus fazia já está sobre nós. É por isso que Ele disse que nós faríamos tanto ou mais do que Ele, em nome dEle. Porque aquilo que Ele recebeu do Pai, Ele já nos deu. E se nós não vivemos, alguma coisa está pegando. Não vivemos porque não somos guiados pelo Espírito. E ele diz assim: e aí ele diz assim: para que sejam um, como nós somos um. Para quê? Para que nós, como igreja, sejamos um só homem, um só corpo, ligados a Cristo, assim como Cristo era um só com Deus. O que ele quer dizer é que nós somos um só com Cristo, e porque nós somos um só com Cristo, nós somos um só com o Pai. E aí ele fala assim: olha, eu, Cristo neles, ou seja, eu e você, e tu em mim, Deus em Cristo e Cristo em nós, em perfeita unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles assim como amaste a mim. Ou seja, se a igreja se manifesta
gente só de vez em quando a gente busca a face dele, nós não faremos diferença nenhuma. E diga-se de passagem, de São Gonçalo já está cheio. Nós não somos uma igreja normal, e é por isso que o Mevã nesse tempo tem sido uma igreja para restaurar a noiva, para que a noiva entenda e ela cumpra o papel que é dela. A gente está acostumado demais com o culto de quarta, de domingo, e só isso. Pelo amor de Deus, gente. A gente está acostumado a dar só desenho para nossas crianças. Nossas crianças então estão aptas a aprender a respeito do Espírito Santo e mergulhar nele. Porque, ora, teu filho assiste desenho e ele aprende que está no desenho. E como é que eu acho que ele não tem capacidade de aprender o que a gente está falando? A gente precisa mudar o nosso conceito. Isaías 55 diz assim: ó vós todos que têm sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, a ti correrá por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha, ele está dizendo assim, ó, todos que têm sede, venham a mim e bebam. Está liberado, a fonte sempre esteve liberada. E ele fala assim, ó, vinde e comprai sem dinheiro. Vinde e provai das coisas do Senhor sem ter que pagar nada por isso. Vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Cara, viagens, uma boa vida, uma boa casa, um bom carro, isso nunca poderá nos satisfazer. E por que a gente insiste em investir nisso, em detrimento das outras coisas? Eu não estou dizendo que você não possa ter uma boa casa, você não possa ter um bom carro, não estou falando isso. E Deus pode até te dar isso, mas isso não é a prioridade dele. O problema é quando a gente investe só nessas coisas, e isso nunca vai nos dar mais que um prazer temporário. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e deleitai-vos com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ou seja, escute-me, porque se você me escutar e deleitar em mim, você vai provar das gorduras dessa terra, ou seja, das melhores coisas dessa terra. E isso não necessariamente tem a ver com dinheiro. E aí ele diz assim: inclina os vossos ouvidos e vinde a mim. Ou seja, escuta, passa a me escutar e venha até mim, e a vossa alma viverá. E eu farei um pacto com vocês, um pacto eterno. Não é mais um pacto que tem a ver com o homem, onde se o homem errou, o pacto está desfeito, quando era no Velho Testamento. Tem a ver com um pacto que não vai ser rompido. É um pacto perpétuo do Senhor comigo, com você, independente do que fizermos. Mas Ele nos chama para que a gente prove intensamente dele. E aí ele diz assim: dando-vos as firmes beneficências e prometidas a Davi, dando a vocês aquilo que foi prometido desde o rei Davi, para que você prove intensamente do Espírito de Deus, para que você prove intensamente do Senhor. E ele diz que deu Davi como testemunho aos povos, como príncipe governador dos povos. E aí diz assim para a gente: eis que chamarás uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, a ti correrá por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Está falando de nós irmos às nações, sim, mas Ele está falando que as nações que não nos conhecem virão até nós por amor do nome do Senhor, porque Ele já nos glorificou. Sabe aquilo que Ele tem falado?
A gente está procurando ser santo quando a Bíblia diz que nós já fomos santificados. A gente está procurando ser aperfeiçoado e a Bíblia já disse que nós já fomos aperfeiçoados. Enquanto nós buscarmos por aquilo que Jesus já fez, nós não avançaremos. Ele já fez, nós já fomos santificados, nós já fomos aperfeiçoados. E Ele diz, Ele já nos glorificou. E se nós entendemos isso, e se nós nos posicionarmos dentro disso, o Senhor enviará as nações até nós. Para quê? Para que eles provem daquilo que nós carregamos e eles não têm. O dia que você entender isso, as pessoas vão correr até nós. E aí ele fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Ele está falando assim, cara, ainda dá tempo de buscar ao Senhor, então busca enquanto há tempo, porque as coisas vão ser diferentes no futuro. E ele fala assim: invocai-o enquanto Ele está perto. Ele não está longe, Ele continua totalmente perto de nós. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, clame ao Senhor, mergulhe no Senhor, clame pela presença dEle, e Ele é enfático: e eu vou responder. Ele não deixará de responder. E Ele fala mais: eu vou anunciar a vocês coisas grandes e ocultas, coisas que não são reveladas a qualquer um. Quer dizer assim, coisas grandes e ocultas que não sabem. Sabe quando a Bíblia fala que existem coisas que Ele só revela aos seus íntimos? Ele está falando exatamente a respeito disso. Ele vai revelar aquilo que está oculto aos outros, pelo simples fato de você clamar ao Senhor, para que você tenha mais dele. João 15:15: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos veio a conhecer. Olha o que Jesus está dizendo: cara, eu não estou te chamando de empregado, eu não estou te chamando de servo, porque se você trabalha em algum lugar, o seu patrão nunca vai te revelar tudo a respeito daquele lugar. Mas Ele diz assim: olha, mas eu estou te chamando a vocês de amigos, de meus amigos. Porque um amigo sabe o que o outro faz. Então Ele está dizendo que tudo que Ele faz é sempre revelado a você. E é isso que me intriga demais, porque Ele diz assim: porque tudo, exatamente tudo, quanto eu ouvi, tudo que eu ouvi do Pai, Jesus falando, eu vos dei a conhecer a vocês. Olha que responsabilidade. Ele está falando que Ele revelou algumas coisas a você. Ele não falou que revelou parcialmente. Ele está dizendo assim: tudo o que o Pai me revelou, eu revelei para vocês. E Ele não está dizendo assim: tudo que o Pai me revelou, eu vou revelar a vocês. Não. Ele disse: tudo que o Pai me revelou, eu já revelei a vocês. Sabe o que isso significa? É que se nós não escutamos, é porque nós não paramos para escutar. É porque nós não nos tornamos íntimos. Ele está falando exatamente de tudo. Ele está falando de parcelas, de pequenas revelações. E Ele nem está dizendo que Ele vai fazer, Ele está dizendo que Ele já fez. O nosso grande problema é que Ele está esperando Ele fazer quando Ele já fez. A nossa postura precisa mudar. A gente precisa ser aquele que entende que Ele já fez. Por quê? Porque se eu entender que Ele já falou e que Ele já fez, é isso que eu vou procurar. Mas enquanto eu não entender isso, eu vou ficar esperando Ele fazer. Eu estou orando para que Deus me revele. Não, cara, Deus já revelou. Ore para que você escute e entenda. É diferente. Salmos 25:14 diz: o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes faz saber o seu pacto. O conselho do nosso Deus é para aqueles que temem ao Senhor. E temer, eu não estou falando em relação a temê-lo simplesmente, em relação a você amar e você buscar a face dele, você querer a presença dele. E aí ele diz assim: e esses que temem ao Senhor
esses que se rendem ao Senhor, a esses eu lhe faço saber o meu pacto. A esses que temem ao Senhor, a esses que se submetem ao Senhor, a esses que mergulham nas Escrituras para saber o que o Senhor está falando, a esses o Senhor vai revelar o seu pacto. Não uma pequena parte, mas todo ele. A esses o Senhor vai revelar aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que a gente ainda não entendeu. Porque, cara, Deus ainda é obrigado a dizer para a gente nesse tempo ainda. Eu queria que vocês tivessem avançado, porque já era o tempo de você estar nas coisas espirituais, na comida mais profunda. Mas eu ainda vou ser obrigado a lhes dar leite, porque vocês ainda não querem comer as coisas profundas. Deus tem falado isso pra gente, cara. E ele diz assim, 1 João 5,14: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ora, a nossa confiança é, se nós pedirmos qualquer coisa segundo a vontade do Senhor, ele vai nos ouvir. Agora escute, é segundo a vontade dele e não segundo a nossa. Isso é difícil entender, porque muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor e ele vai fazer totalmente diferente, porque a vontade dele não é a minha vontade. Ainda que talvez minha vontade seja bonita, plausível, legal, mas é segundo a vontade dele. É aquilo que a gente acabou de falar. Se a gente for cheio dele, se a gente ler as Escrituras, praticar as Escrituras e viver as Escrituras, nós não pediremos nada que seja em confronto e desalinho com ele. E eu sei que a resposta do Senhor muitas vezes é dura, é totalmente diferente daquilo que nós queremos, mas ele permanece sendo fiel. Ele permanece sendo fiel mesmo na nossa infidelidade. João 8,47 diz, isso é duro: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. O que ele está dizendo? Ele está falando agora para aqueles que não têm entendido, para aqueles que muitas vezes jamais estarão na presença de Deus. Ora, aqueles que são filhos de Deus, ora, eu e você, esses ouvem a voz do Senhor. E aqueles que não são, não vão ouvir, porque não são filhos de Deus. Deixa eu te falar, cara, é difícil a gente entender isso. É difícil entender quando Jesus ele começa a ministrar uma parábola, e aí depois os discípulos chamam ele no canto e falam para ele assim: pai, ô Jesus, eu não estou entendendo, ninguém entendeu nada, nem a gente conseguiu entender nada que você falou, não entendi. E ele disse assim: cara, eu vou explicar vocês a parte, mas quanto a eles eu falei para que eles não ouvissem, porque se eles ouvissem, eles se converteriam, porque se eles escutassem, eles seriam curados. E eu falei para que eles não ouvissem, para que não fossem salvos e nem fossem curados, para que se cumprisse o que diz Isaías. E aí ele vem falando o texto de Isaías. Nós precisamos entender a vontade do Senhor. Nós precisamos entender que, cara, aqueles que são dele vão escutar a voz dele. A gente precisa entender que ele é soberano. A gente precisa entender que quando alguém não se converte e essa pessoa acaba indo para o inferno, a gente precisa entender que isso não é injustiça do Senhor, porque justiça era todo mundo ir para o inferno, inclusive nós que hoje estamos aqui na igreja, porque nós não merecemos nada. Ele tirar muitos de nós de lá é graça. Então a gente não pode se achar melhor do que os que estão lá fora, porque, cara, nós estamos aqui simplesmente pela graça, não foi por merecimento. Não é porque eu ou você merecemos mais ou menos do que aqueles que estão lá fora. Não tem a ver com isso, tem a ver com graça, e graça imerecida. Agora, se nós estamos aqui, se nós fomos libertos pela graça do Senhor,
pode ser uma igreja que simplesmente escuta um culto atrás do outro. Nós precisamos ser íntimos do Pai, porque Ele sempre quis ser íntimo, Ele continua querendo ser íntimo, Ele continua revelando o que Ele tem que revelar. Ora, esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, etc. Se você crê, o sinal vai te seguir. Cara, Deus nos chamou para governar sobre essa cidade. O que vai mudar São Gonçalo, nós vamos dizer todo culto, é a igreja do Senhor. Não tem a ver com o prefeito, não tem a ver com o governador, tem a ver com a igreja do Senhor. Nós precisamos nos tornar íntimos do Senhor. Nós precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito. E ora, a partir disso, nos tornarmos o modelo. E quando nós nos tornarmos o modelo, cara, São Gonçalo será transformado. Essa igreja precisa se tornar tão íntima do Senhor. Cara, a prefeitura já perdeu o controle. Vou falar especificamente de São Gonçalo. A polícia já perdeu o controle, todo mundo já perdeu o controle. Esse é o tempo de nós nos tornarmos cheios do Espírito e chegar nas casas do governo, seja na prefeitura, seja onde for, e dizer assim: cara, vocês não sabem mais o que fazer, nós sabemos. Tem a ver com a gente. Cara, mas se a gente continuar pensando só naquilo que a gente precisa, nas nossas necessidades, o quanto Deus não nos respondeu, o quanto nós queríamos algumas coisas e o Senhor falou o contrário do que nós queríamos. Enquanto nós pensávamos em simplesmente, de vez em quando, quarta, domingo, a gente vem cumprir um propósito de estar no culto. Enquanto a gente de vez em quando buscar Deus na nossa casa, quando a gente sobrar tempo, cara, nós não faremos diferença nenhuma. E não foi essa igreja que o Senhor chamou. É por isso que esse é o tempo de restauração da noiva. Para quê? Para que ela volte para a posição que ela precisava estar, uma posição de intimidade com o Pai. Tudo que você precisa nesses dias é se tornar íntimo. E aí eu vou te dizer, Ele está facilitando demais. Esse é o tempo que Ele está mais facilitando. Esse é o tempo que Ele está mais se revelando nas Escrituras. Nós não teremos desculpa. Deixa eu te falar, Deus em momento nenhum da história se revelou como está se revelando hoje. E seria vergonhoso para nós não viver coisas extraordinárias. E aí eu vou te dizer, nem no tempo de Abraão, de Isaac, Jacó, de Davi e tantos outros, o Senhor não se revelou como se revela agora. Eles viveram sombras daquilo que nós temos que viver. Como o apóstolo Luciano disse aqui ontem no café, eles não podem nem ser aperfeiçoados se não for através de nós. Entenda isso. Deus não nos chamou para viver igual Isaac, Davi, Jacó. Deus nos chamou para viver um nível mais alto do que eles. E nós precisamos entender isso, cara. Senão nós vamos ser só mais uma geração que passou. Ele nos chamou para viver um nível maior. Eu falo toda vez que eu prego aqui, cara, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior, mas dos reinos, ele é o menor. Até então, no Velho Testamento, João Batista, época da lei, o maior de todos. Mas a partir da revelação de Cristo, a partir do derramar do Espírito Santo, João Batista se torna o menor de nós. Nós precisamos viver coisas maiores do que eles. A Bíblia diz que todos esses homens, seja Davi, seja Isaac, todos os heróis da fé, dariam tudo, exatamente tudo, para receber a revelação que nós temos hoje. Igreja, então se levante nesse dia. Então se levante nesses dias. Pare de pensar apenas naquilo que você pode conquistar, em quanto dinheiro você pode ter, naquilo que você pode conquistar financeiramente, em quantas viagens você pode fazer, ou quantos carros e casas você pode ter. Se levante nesse tempo como verdadeiros filhos e filhas que são íntimos do Pai e que anseiam mais do que qualquer coisa ser íntimos
Abra mão do que tiver que abrir, cara. Esse é o tempo de muita gente abrir mão de muita coisa. Você vai precisar abrir mão de muita coisa na sua vida. Muitos de nós vão ter que abrir mão do emprego. Muitos de nós vão ter que abrir mão da casa, do carro. Deixa eu te falar, tudo aquilo que nos atrapalha na presença do Senhor não é do Senhor. E se você não está apto a abrir mão por amor ao Senhor, desculpa, cara, você está precisando se converter de novo. A gente precisa parar com aquela historinha de dizer assim, não, mas é um chamado específico para alguém. Não, cara, não é um chamado específico para alguém. Eu não estou dizendo para ninguém largar o seu emprego, não é isso que eu estou te dizendo. Eu não estou dizendo para ninguém dar sua casa, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você tem que estar apto a dar todas as coisas ao Senhor, se o Senhor assim te pedir. Porque se você não estiver apto a isso, então você precisa se converter. Porque a gente precisa ser guiado pelo Espírito. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor está facilitando tanto que se a gente não fizer, o Senhor está nos apertando, o Senhor está nos batendo, até que a gente não tenha mais solução, até que a gente não tenha desculpa e a gente vai ter que dizer Senhor, não tem jeito, ou eu faço a sua vontade. Cara, você não está vivendo um tempo ruim de São Gonçalo, você está vivendo o melhor tempo. Deus está deixando a bagunça para a igreja se levantar e a gente está reclamando, cara. Não! É Deus que está fazendo. E está fazendo por quê? Porque a igreja não se levantou. E Ele vai ter que dificultar as coisas até que a igreja se levante e entenda. Então esse não é um tempo ruim, é um tempo bom. Se eu olhar para São Gonçalo com minha visão só física, eu vou ver muita bagunça. Mas mesmo assim eu preciso entender o seguinte: é essencial esse tempo para que os filhos de Deus se manifestem. Agora, se eu olhar com os olhos espirituais, eu vou para um nível ainda maior. Aí é que eu não vou reclamar mesmo. Porque com os olhos espirituais o que eu enxergo é: a terra está cheia da sua glória. Porque se eu me torno íntimo, eu enxergo como Pai. E na visão celestial não tem bagunça nenhuma. Por que eu estou com medo de assalto? Por que eu estou com medo de um monte de coisa? Porque eu estou olhando com os olhos físicos, cara. Porque se eu olhar com os olhos espirituais, eu vou entender que a terra está cheia da glória. Eu vou entender que o Senhor não perdeu o controle. Eu vou entender que o momento espiritual é essencial. Então, mude sua visão. Ah, cara, eu não vou falar mais mal de São Gonçalo, sabe por quê? Porque essa terra que Deus nos deu, e deixa eu te falar, São Gonçalo é terra que mana leite e mel. E se a gente não tem provado, e se a gente não tem colhido, a culpa é da igreja. Somos nós que nos levantamos, porque a gente reclama de um monte de coisa. Mas cara, nós somos os primeiros a fazer com que a cidade esteja assim. Então nesses dias, igreja do Senhor, se levante como aquele que você é. Nós fomos chamados para governar sobre a cidade. Os íntimos do Pai precisam se levantar nesse tempo para que São Gonçalo mude. Tem a ver comigo, com você. Eu não sei você, mas desesperadamente eu preciso mergulhar mais. Eu preciso me tornar íntimo do Pai. Eu preciso me deixar ser dominado totalmente pelo Pai. Precisa vir um desespero sobre nós. A gente precisa voltar a pregar com lágrimas nos olhos e fogo no coração. A palavra precisa começar a queimar os nossos ossos. A gente precisa voltar a ficar desesperado pela palavra, por ler as Escrituras. A gente não pode ser mais esse povo, cara, que entende das Escrituras porque ouviu alguém pregar. Nós precisamos ser aqueles que leem a Escritura de capa a capa. Porque em cada lugar dessas palavras tem uma resposta de Deus para nós. E quanto mais nós nos tornamos íntimos, mais nós faremos coisas extraordinárias. Lembre-se, nós falamos antes, aquilo que Jesus recebeu do Pai já foi revelado a nós. Vamos levantar? Então a igreja do Senhor se torne íntimo do Senhor. Tudo que nós precisamos é nos tornar íntimos do Senhor. Então nesses dias, leia a palavra como você nunca leu. Nesses dias mergulhe no Senhor,
como você nunca mergulhou. E se o Senhor não te respondeu do jeito que você queria, lembre-se, Ele é soberano. E a vontade dele tem que ser estabelecida. Eu não vim bater em você nessa noite, mas eu não posso mudar a minha palavra. E quando eu recebo essa palavra vem primeiro para mim. Eu também faço parte disso. Eu também faço parte dessa igreja que não se levantou, mas nós estamos procurando desesperadamente entrar nesse propósito. Não é para aqueles que não vieram, é para aqueles que estão aqui. Entende isso? Deus é soberano. Não tem a ver com quem não veio, tem a ver com a gente. Vamos adorar? Se renda ao Senhor, levanta os seus braços, feche os seus olhos e adora o Senhor como há muito tempo você não adora. Tu és manso e humilde de coração, e humilde de coração, manso, tu és manso e humilde de coração. Ah, se você quiser sair, vem pra frente. Repare esse tempo, a revelação limpou os meus pés, limpou as minhas mãos, a minha vida aqui tá escondida em ti. Repare esse tempo, a revelação limpou os meus pés, limpou as minhas mãos, a minha vida aqui está escondida em ti. A destra
governar sobre todas as nações. Não tem a ver com os outros, tem a ver conosco. Então nesse tempo se posicione como aquele que você é. Homens e mulheres cheios do Espírito, que já foram santificados, que já foram justificados para viver o extraordinário do Senhor. Cara, faz um transplante em mim, faz um transplante em mim, uma canção. Então deixa aquilo que você carrega sair para fora
compartilhar lá